Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à capital, Alvalade, capital da leitura. Hoje, o Grande Voo do Pardal, um conto musical para crianças, sob o texto de Lídia Jorge, adaptação e música de Sérgio Azevedo. Pedimos que desliguem os vossos telemóveis, façam silêncio e tenham um bom espetáculo. Henrique Gaspar era dono da casa mais bonita das redondezas. Aprumada. Árvores com flores cheirosas, relva lisa com alcativa e uma piscina que parecia um espelho. Certo dia de primavera, estava ele a tratar de uns arbustos, quando reparou num pequeno molho de penas que se mexia no chão, mesmo junto a uma roseira. Ao aproximar-se, viu que era um pardalito cinzento. Gaspar, arreliadíssimo, exclamou: "Oh, mais um maldito pardal!" Se havia coisa com a qual Gaspar embirrava, era com pardais. Gostava de cotovias, melros, rouxinóis e de todos os outros pássaros. Mas de pardais, não. Eram os pássaros mais atrevidos de todos e assaltavam os telhados da casa em grandes bandos. Embora os enxotasse, acabavam sempre por fazer ninhos debaixo das telhas. Gaspar não se cansava de colocar espantalhos no telhado, mas de nada servia. Os atrevidos voltavam sempre. E agora? Aparecia-lhe ali aos pés um pardal.
Aquilo não ficava assim. Ia já para lhe dar um pontapé, quando... De repente, não conseguiu dar o pontapé, porque entre pensar e dar um pontapé vai uma grande diferença. Enquanto hesitava, Gaspar reparou que o pardal não se mexia, nem sequer tinha tentado voar quando dele se aproximou. Que estranho! Qualquer outro já teria fugido bem depressa. Curioso, aproximou-se mais. E viu com espanto que o pequeno pardal só tinha uma patinha e a outra estava ferida. O seu coração parou de repente. Pobre passarinho, ferido e só com uma perna. Então, o senhor Henrique Gaspar, que detestava pardais, pegou no passarinho com as mãos juntas, chegou ao corpo para o aquecer e levou-o para casa, onde lhe tratou da ferida. Graças aos seus cuidados, o pardal ficou bom rapidamente e, embora só com uma pata, não parava quieto em casa de Gaspar, saltando de mesa em mesa e de cadeira em cadeira.
Mas onde o pardal mais gostava de pousar era nos ombros de Gaspar. Os amigos da casa, que eram muitos, admiravam-se com aqueles dois e exclamavam ao verem o pardal a rodopiar sem descanso à volta de Gaspar. E isso é que é um amor. Era mesmo, tanto que Gaspar nem se importava que o pardal voasse por todo o lado e espalhasse bagas de trigo pelos sofás brancos, que tinham sido caríssimos. Mas as coisas são como são. Gaspar tinha o seu trabalho na cidade e passava dias inteiros fora de casa. O pardal já era grande, pois os anos correm muito depressa para os pássaros. Ora, o lugar de um pardal não é dentro de casa. Os pardais precisam de fazer parte de um bando, de serem verdadeiros pássaros. Gaspar deu por si a desejar que um bando de pardais passasse pelos céus e que o pardalito só com uma perna se lhe juntasse e partisse com eles. Porém, tal havia sido a perseguição que lhes fizera, que poucos pardais se atreviam agora a pousar no seu telhado. Gaspar espalhou então pelo terraço vasos com água para atrair os pardais. Mas estes bebricavam e partiam logo a seguir. E o seu pardal, de uma só perna, batendo as asas muito depressa, tornava a voltar para o ombro de Gaspar. Então, um belo dia, Gaspar lembrou-se de imitar o chilrear dos pardais. E qual não foi a sua surpresa quando os pássaros responderam ao chamamento? Centenas de pardais desceram rapidamente dos céus e ficaram a esvoaçar em redor do telhado da casa, piando alto e batendo as asas muito depressa, como que a convidar o pequeno pardal de uma só perna a juntar-se ao bando.
E olhando para Gaspar uma última vez, o pequeno pardal cinzento foi ter com eles. E juntos afastaram-se no céu azul. Tanto que poucos minutos depois já só se viam alguns pontinhos negros a rasgar as nuvens brancas. Era agora um entre muitos. E lá foi ele, pensou Gaspar, ao mesmo tempo feliz e triste. Tinha-se habituado ao pequeno companheiro cinzento, gostava de sentir no ombro o seu peso de quase nada. Quando tornou a olhar para o céu, já não avistou o bando que, entretanto, se afastara para longe. Nunca mais tornaria a ver o seu pardalito cinzento. Gaspar ficou tão triste que até pensou em tornar a ser mau para os pardais. Iria tirar novamente os vasos de água do terraço e tornar a pôr os espantalhos no telhado. Gaspar estava mesmo zangado. Porém, no dia seguinte, à hora a que os pássaros costumavam beber, e quando Gaspar já se preparava para tirar os vasos e pôr os espantalhos, o pardalito cinzento, com uma só perna, voltou.
voltaste? Voltaste? Tinha vindo com os outros pardais, regressados de um longo voo para sítios distantes, mas não queria partir novamente com o bando. Tinha saudades do seu amigo homem e queria ficar com ele. Tanto queria que pousou junto do parapeito da janela a olhar para dentro. Mas a janela estava fechada. Gaspar, com a surpresa, largou os vasos e os espantalhos e abriu a janela de par em par. Ao ver a janela aberta, o pardal entrou imediatamente, batendo as asas de alegria e saltitando na sua perna só, pousou nos ombros do amigo homem. Feliz com o regresso do amigo, Gaspar estava finalmente disposto a aceitar de braços abertos quem lhe chegasse a casa. As suas janelas nunca mais estariam fechadas. E agora, quando passamos junto da bonita casa de Gaspar, sempre rodeada de pássaros de toda a espécie, imaginamos que lá dentro dois amigos falam um com o outro. São livres, mas preferem estar juntos. E há lá maior liberdade no mundo?
Eu posso falar com este microfone também, não é? Pronto. Carlos, em primeiro lugar, tenho que agradecer a primeira coisa que é comum aos dois contos, para além de serem dois contos maravilhosos da Lídia Jorge, é que foi uma colaboração realmente muito interessante, porque a Lídia, sendo a grande escritora que é, você pode pensar que é uma pessoa inalcançável, inatingível, e é uma pessoa absolutamente... Eu fiquei admirado com a disponibilidade que a Lídia sempre mostrou para que eu, que não sou escritor, adaptasse, porque é preciso adaptar alguns contos, infelizmente, porque há contos muito curtos que não é preciso adaptar, mas no caso destes contos, de ambos, são contos mais desenvolvidos, não só os da Lídia, mas como de outros autores, e portanto, para um espetáculo deste tipo, nós sabemos que a leitura, quando a fazemos em casa ou de outra maneira qualquer, demora um certo tempo. Quando pomos em música e há uma certa teatralidade, ou mesmo em teatro, né, portanto, dramaturgicamente, portanto, quando há uma dramatização, demora muito mais tempo. E sendo um conto para crianças, a duração não pode ser excessiva, não podemos ter 2 ou 3 horas, enfim, não seriam 2 ou 3 horas, mas seria, diríamos que o modelo que eu tomo sempre, embora às vezes haja diferenças, é o Pedro e o Lobo, que é o conto perfeito nesse ponto de vista, embora literariamente não seja muito interessante o Pedro e o Lobo, é um conto do Prokofiev, mas é ótimo para funcionar como conto musical, porque como é muito pequenino, a música tem espaço para comentar e aquilo são 35 minutos, que é mais ou menos a duração, isto tem um bocadinho menos, mas anda por aqui. Mais do que isso, é complicado. Portanto, a primeira coisa é adaptar, infelizmente cortar uma prosa que é magnífica, mas nesse aspecto a Lídia, em ambos os contos, me deu essa liberdade, depois corrigiu umas coisinhas, fez umas sugestões, mas sempre com um grande espírito de disponibilidade, e para mim foi ótimo porque me permitiu moldar o texto com a música de uma maneira, digamos, em que eu me senti também confortável. Porque uma coisa que às vezes os escritores, e é normal que assim seja, nós já falámos sobre isso, e eu percebo que também sou criador, não é? O escritor tem atenção ao aspecto puramente literário, à musicalidade da palavra, à qualidade das palavras que escolhe. Mas às vezes, certos termos lidos, por exemplo, em casa, a criança pode perguntar ao pai ou à mãe, olha, o que é que esta palavra? Ou pode ir ver, ou pode perguntar. Claro que num contexto destes, se são constantemente a perguntar o que é que se passa, destrói, digamos, a continuidade. E, portanto, tem que ser realmente um vocabulário que, sendo poético à mesma, consiga ser perceptível a uma primeira audição que vai logo embora, a seguir vem logo outra frase. Portanto, na leitura podemos ir atrás, podemos parar, podemos refletir, não é? E, portanto, eu também tive que pedir à Lídia, às vezes, certas palavras, certos termos, certas frases mais claras para que, em tempo real, digamos, e com a música, a coisa se tornasse, digamos, o mais compreensível possível. E, portanto, na realidade, estou a estragar até um certo ponto o texto, mas a minha esperança sempre nos dois contos é que as pessoas, os miúdos e os adultos, isto acho que não é só os miúdos podem ler estes contos, são magníficos, tenham vontade depois de ler o original, com toda a sua riqueza de vocabulário, de construção e isso tudo. E, portanto, espero que a Lídia não tenha ficado muito desiludida desse ponto de vista. De resto, ambos os contos são próximos em certas coisas, porque há sempre valores que a Lídia tem, mesmo, como sabemos, na sua escrita, valores da liberdade, da tolerância, do respeito pelo próximo, quer dizer, tudo isso, e acho que há um amor também pelos animais, penso que acho que pelo menos é comum a mim, que qualquer animal, qualquer coisa que mexa, quer dizer, eu vou lá fazer festinhas e ver. E eu penso que isso é comum aos dois contos e também me interessou. Um é para a orquestra, e portanto tem possibilidades que este não tem. Este é só para piano solo, o que também o torna mais portátil e mais fácil depois de fazer em pequenos espaços. Portanto, tem essa vantagem, não tem a riqueza da orquestra, não pode ter. Mas de resto, o que eu posso dizer é isso, é que não houve assim grandes diferenças, nem na maneira de trabalhar, nem no resto. Portanto, eu senti que era uma continuidade, e espero que não seja o último que faço da Lídia. Porquê é que escolheu o tema de um pássaro e um homem? Escolhi este tema porque esta história aconteceu. Portanto, foi uma história vivida. Foi uma história passada no Algarve. Minha mãe tem lá uma casa e eu habito muito essa casa. E em frente havia um homem chamado Henrique Gaspar,
que adorava animais, tinha a casa cheia de animais, mas não gostava nada de pardais. E aconteceu um dia exatamente esta história. Ele era uma pessoa muito interessante, ele tinha sido grande amigo, por acaso, do António Variações, e era uma pessoa que tinha uma casa de roupa para a senhora em Vila Moura, e era um homem com um gosto extraordinário, um homem maravilhoso. E o que aconteceu foi que um dia, eu fui lá à casa dele e ele andava com um pardal em cima do ombro. E, enfim, isso o Sérgio retirou, não é? Mas ele deixava o pardal fazer cocó em cima do ombro dele. Eu achei aquilo uma coisa extraordinária, quer dizer, mas como é que era? E estava um sofá, ele é uma pessoa de muito bom gosto, de gosto muito distinto, tinha um grande sofá branquíssimo e o sofá estava todo sujo do pardal e estava cheio de tudo que um pardal pode fazer e bagos de trigo e assim. E eu fiquei muito impressionada com isso e dizia, mas o teu amor pelos animais é assim, eu detesto os pardais, mas este de facto não quer ir embora. Eu quero que ele vá com os outros e este pardal não quer ir embora. E então, eu a partir desta, até porque, enfim, a partir desta imagem, que para mim foi deslumbrante, de ver aquele homem tão distinto, que se vestia tão bem, com camisas de seda, é um homem absolutamente requintado, deixar-se abusar completamente por um pardal, não é? E ainda por cima o pardal que só tinha uma perna, porque ele apanhou exatamente por isso. Como ele não gostava de pardais, não era natural ele apanhar um pardal. Mas ele apanhou porque apareceu-lhe junto das roseiras. Quando ele estava a podá-las, havia um pardal que não conseguia voar, que estava ferido, e ele tratou, pôs betadine, pôs tudo na pata do pardal. Quer dizer, eu achei que era uma cena, digamos, tão delicada, ao mesmo tempo frágil. Esta história é muito diferente do grande gatão, não é? O outro conto que o Sérgio Azevedo fez, uma coisa que foi maravilhoso. Estava aqui sentada a pensar naquela noite em que o Sérgio Azevedo apresentou, não é? Não havia pandemia, era isso. Porque se não houvesse pandemia, hoje aqui as nossas artistas, quer a Susana, quer a Diana, quer o Sérgio, teriam tido aqui uma ovação muito grande, como naquela noite, quando foi com o romance do Grande Gatão, não é? Portanto, são os tempos da pandemia. Espero que as pessoas lá fora, através do streaming, consigam ouvir, enfim, que a audiência seja maior, mas eu não sei se volto a falar. Queria também agradecer aos meninos que estão aqui e são tão poucos que eu poderia quase nomeá-los todos, não é? Já sei que um se chama António, sei que outro se chama Camila, que disparate, Camila, que o outro se chama Matias, mas depois não sei mais os nomes dos outros meninos. Gostava muito de saber. Não acha que era interessante sabermos o nome dos meninos? Como é que te chamas? Como é? Isabel, e a? Sim? A Maria do Mar. Mais uma Maria. Estão mais meninos? Está aqui o António. Aí está lá a Camila, que quer falar também. Então a Camila quer perguntar uma coisa? Talvez aqui haja atrizes, a pianista, a atriz Susana. O pardal O pardal? O Henrique das Fagas. Não sei.
Sim, o Henrique Gaspar. O Henrique Gaspar tornou-se amigo do Pardal? Sim, tornou-se muito amigo do Pardal. Não se separava do Pardal, andava sempre com o Pardal. E o Pardal gostava muito porque se sentia protegido por ele, porque o Pardal tinha perdido uma perna e, portanto, sentia-se muito amparado com a proteção do Henrique Gaspar. Isso é verdade. E então, o António queria fazer mais perguntas, queria fazer... Mas a Lídia sentiu mesmo que esse homem, perto da sua casa, tinha mesmo estabelecido uma relação com o animal? Sim, senti. Porque ele tinha muitos animais. Ele, por exemplo, ele tinha uma gaiola cheia de mainas. Eu nunca tinha visto uma maina junto de mim. E são assim cinzentas, pequenas, muito bonitas, assim com as penas pintadas assim de algumas cores esparsas. São muito lindas as mainas. Ele tinha uma grande gaiola com mainas e a certa altura sentiu pena das mainas e abriu a gaiola. E o que é curioso é que já passaram muitos anos, a zona ali encheu-se de mainas. Não havia mainas no sítio, mas elas têm-se reproduzido e há lá as mainas existem, não é? E ele protegia, ele soube, por exemplo, que numa das... que houve uma... Ele protegia muito os animais. Lembra, ele antes tinha tido uma casa, penso que no Alentejo, e ele falava muito que uma vez tinha havido uma cobra que tinha entrado para dentro de uma gaiola e tinha engordado lá dentro, a comer os pássaros, e depois não conseguia sair. E ele tinha ficado completamente horrorizado com aquilo. E então o que acontecia é que ele estava permanentemente preocupado que não houvesse algum réptil que entrasse dentro das gaiolas. E ele procurava, portanto, ter gatos também, para os gatos afastarem os répteis. Portanto, ele acabou por criar ali uma espécie de ecossistema à volta da casa dele, e tudo aquilo equilibrava-se. Mas o animal que andava no corpo dele era o pardal, percebes? Portanto, ele cuidava de todos aqueles animais, mas ele, sobretudo, gostava daquele pardal. Eu tenho um outro conto que se chama História de Coiote, que também foi com o Henrique Gaspar. Também foi com mas então eu vou-lhe passar, porque... Sim. Já posso contar muito rapidamente. Sim, também é. Pois, mas eu esqueci-me, não foi por maldade. Porque ele tinha um cão chamado Coiote. Chamava-lhe coiote, não é que é um tipo de um canídeo que nós não temos aqui, mas há muito na América do Norte, o coiote, que é entre o cão e o lobo, não é? Selvagem, é um cão selvagem, ao fim e ao cabo. E então, ele, como o cão tinha o feitio de um coiote, ele chamou-lhe o coiote. Ele adorava o coiote. Um dia, um fim de semana, ele ia muito ver as passagens de modelos a várias cidades da Europa, e durante um fim de semana ele foi ver as passagens de modelos. E deixou uma equipa a fazer-lhe trabalhos lá em casa. Uma equipa de pedreiros, de pessoas que iam arranjar-lhe a casa. Quando ele chegou, disseram-lhe que o coiote tinha sido atropelado e que tinham enterrado o coiote. E ele perguntou onde é que tinham enterrado o coiote. E ele, nunca lhe quiseram dizer que era para ele não ter desgosto. E ele, a princípio, aceitou. Mas depois andou à volta, não encontrou nenhum rastro de sepultura do coiote. E começou a pensar que o coiote não tinha sido morto, que o coiote tinha sido roubado. E conseguiu descobrir onde era a casa das pessoas que tinham vindo fazer as reparações à casa dele.
Então ele foi, fez uma longa viagem, penso que até perto do Ribatejo, acho eu, veio, foi, e quando chegou à porta, saltou-lhe um cão e era o coiote. Portanto, ele tinha, digamos, ele pressentiu, não é, à distância, que o coiote não tinha morrido, não é? Portanto, é para veres, António, como era um homem que tinha, de facto, um sentimento muito, muito fundo, não é, pelos animais. Então isso é mais ou menos uma crónica. É mais ou história. menos? É mais ou menos uma crónica, a história. A crónica é mais ou menos, a história é mais ou menos uma crónica, porque tem a ver com um tempo real, já viste? Claro, obrigada, António. Sim, Ok. senhor. Obrigada. E foi o Sérgio que me emprestou o livro para eu ler. Personificado e a Diana. Não é preciso, não é preciso. Como é que trabalharam esta história em conjunto? Que são parte essencial da fonte musical. Bem, em primeiro lugar, Em primeiro lugar, aproveitando o facto de Lídia ter falado na pandemia, isto é só uma à parte, e de não termos aqui uma multidão, as palmas foram muito calorosas. Muito obrigada, porque as palmas foram realmente muito gratificantes. Para quem está em cima do palco, bastava um par de palmas, que já eram muito gratificantes para nós. E tivemos vários pares. Eu sou uma fã de contos infantis, uma fã de textos escritos para as crianças. Ando sempre à procura dos escritores que escrevem para crianças, porque acho que é na nossa infância que nós ficamos com as melhores frases, com as melhores mensagens. E se formos a ver este livro, tem aqui uma mensagem final que foi dita no conto musical, que é o facto de podermos estar juntos com pessoas, mas termos a nossa liberdade. E é esta a mensagem que fica deste livro, deste texto. E curioso, que achei super interessante saber que esta história não é ficção, não foi inventada, não foi imaginada, mas sim foi uma história que veio de uma vida real, de uma passagem real, e que foi passada para um livro. É muito interessante também saber estas coisas, quando nós lemos um livro, de não pensarmos, mas isto foi inventado porquê, onde, tem muita ficção. Não, este foi uma história real, e isso é muito fascinante quando nós temos um livro na mão e estamos a ler uma história. E em relação ao trabalho, em primeiro lugar, portanto, é-nos apresentado um texto, portanto, tanto o narrador como o músico deve conhecer o texto que vai trabalhar, mas depois para nós simplifica o facto de termos um compositor que incluiu o texto numa partitura musical que nós, as duas, vamos ler e vamos dar interpretação àquilo que está realmente tudo escrito, porque nós temos tudo escrito, temos o texto e temos a música que nos vai ajudar depois aqui a voarmos um bocadinho como o pardal dentro da história. E eu, enquanto narradora, porque eu não estou a executar um instrumento, estou a narrar, tenho que controlar a minha voz, tenho que controlar a minha postura, aqui o trabalho é um bocadinho como esta mensagem, é deixar-me estar livre. Eu vou falando a história e vou ouvindo muito bem as minhas palavras
porque cada palavra e cada frase vai dar um sentido à minha expressão corporal. E por isso, sempre que vou dizendo uma palavra, e por isso é que os concertos não são todos iguais, amanhã o concerto será diferente deste, porque vamos ter outra sala, vamos ter outro palco, vamos ter outro público, vai ser sempre diferente, porque basta um olhar mais para aqui e eu ver uma t-shirt amarela, basta um olhar para ali e ver uma criança que mexe, tudo isto vai influenciar o concerto. E, portanto, o mais importante que nós fazemos antes de nos apresentarmos em palco é trabalhar realmente as palavras e, a seguir às palavras, vir uma expressão corporal. Em cada palavra há uma expressão corporal. E, portanto, é sempre, sempre, sempre diferente. E depois é juntar com o som. É juntar-me à Diana. A Diana tem a interpretação dela, que está escrita, mas como é um ser humano, a interpretação ao piano também é diferente de outros pianistas. E é juntar-nos as duas e haver aqui uma ligação muito, muito profunda. É o som que sai do piano com as minhas palavras. Portanto, tem que haver sempre aqui uma ligação. E vamos corrigindo, eu vou dando a minha opinião, a Diana vai dando a opinião dela. Tem que haver aqui uma ligação muito, muito como o Henrique Gaspar e o Pardal. É uma amizade, tem que haver aqui realmente uma amizade entre nós. Quem é que esteve ao ombro de quem? Eu acho que aqui a Diana tem que às vezes estar no meu ombro e eu às vezes tenho que estar no ombro da Diana. Aqui tivemos que dividir. A Maria. Não, é Maria do Mar. É Maria do Mar. Agora, é assim, podemos ter várias interpretações, não é? Porque não temos uma imagem, não temos aqui o pardal real, não é? E já sabemos que é uma história real, até podemos aqui ter várias... Eu, quando li o livro, a minha ideia foi olhar para aquele pardal com uma pata recolhida e não com uma pata, e não sem pata, uma pata aleijada, ferida, recolhida, e que fazia com que ele só andasse numa perna. Mas ela estava lá. Não sei qual é que é de... Obrigada, mas eu para a Guiomar quero contar a verdade. Não, de facto,
De facto, o pardal perdeu mesmo a perna. Só tem uma perna, mas há uma coisa que ele tem. Ele tem 2 asas. E é isso que o Henrique Gaspar permitia fazer. Se ele ensaiasse a voar, porque ele tinha sido traumatizado, não é? Portanto, se o Henrique Gaspar não o tivesse protegido, ele ia para a rua, para o ar, e não era capaz de voar como devia ser, porque estava cheio de medo. Mas como ele ensaiava permanentemente em casa, protegendo, ele aprendeu a voar com as 2 asas. E, portanto, não ficou com problema por não ter uma perna. Substituiu isso pela força das 2 asas. Percebes? Foi assim. Sim. Exatamente, António, já tinha perguntado à Diana, é exatamente, a Diana vai concluir. Então é assim, a Susana já explicou que nós recebemos a partitura, já com o texto no meio das notas musicais, e essa partitura já tem indicações de como é que temos que interpretar tanto a parte da música, no meu caso, como a parte do texto. Tem alguns símbolos que nós chamamos de dinâmicas, é para fazer mais forte, mais intenso, ou mais suave, ou é para ir ficando mais devagarinho, é para ir ficando mais rápido. Nós já temos estas indicações. Agora, obviamente que a minha visão destas indicações é a minha, e a Susana tem a sua. Outro pianista teria uma visão diferente, o próprio compositor tem uma visão diferente da que eu tenho. E então parte muito, por exemplo, quando eu toco ao mesmo tempo que a Susana, eu não posso tocar à vontade. A partitura pode ter uma indicação para tocar forte ou meio forte, mas eu tenho que adaptar consoante a intensidade com que a Susana fala. Se ela fala virada para o público ouve melhor, mas ela pode estar a falar para o lado, o público já não ouve tão bem, e eu tenho que adaptar o meu som para não ficar mais forte do que o dela, por exemplo. E há outros pormenores que só no trabalho em conjunto é que se vê, e não somente no trabalho individual, que é como é que vamos reagir uma à outra. Há um tempo de espera normal, que eu imagino quando estou a estudar sozinha, eu imagino a Susana a falar, e eu vou esperar este bocadinho, etc. Mas só tocando e ensaiando com a pessoa que está a narrar e a fazer a encenação, é que podemos saber como é que vamos reagir. Vou tocar assim que ela acaba de falar, ou no momento da fúria, por exemplo, eu tenho que ter uma reação mais imediata, porque está a falar da fúria do Henrique Gaspar. No entanto, quando a Susana diz uma parte do texto que é mais ternurenta ou mais triste, eu tenho que dar esse espaço antes de entrar, ou até posso entrar, ou seja, tem que haver uma simbiose entre o que o piano faz e o que a Susana faz, neste caso. E isto não são coisas que estão escritas, são coisas que vêm do trabalho. E é como a Susana disse, hoje fizemos assim desta maneira, mas amanhã pode ser um bocadinho diferente. Mas a graça está aí. Pronto, não sei se mais alguém tem. É como um escritor que escreve uma peça de teatro. O escritor escreve a peça,
caso a Susana vai também dizer conforme acha ou não acha. Ou seja, isto é o que chama de interpretação, na realidade. O texto não é uma coisa, é um ponto de partida, um texto, uma peça de música, até um quadro, uma pintura, nós olhamos para ela, cada pessoa olha para uma coisa de maneira diferente. Cada um de nós é diferente. É a diversidade humana, não é? Então cada um de nós vai sempre olhar para uma pintura, ou ler um texto, ou ouvir uma peça ou tocá-la, sempre de maneira diferente. Dentro de um limite que é o que está lá escrito, ou seja, a Susana não vai agora de repente dizer o Rui Gaspar é dono da casa mais bela ou mais rica. Não, o que está lá escrito era mais bonita. Pronto, é o termo bonita, ela tem que o dizer. Mas a maneira como diz, o ritmo e tudo isso, vai variar muito. Portanto, basicamente, acho que a resposta é essa. A música é apenas um ponto de partida. Não preciso da Susana ao pé de mim para fazer isso. Depois trabalho com ela. Depois. Eu posso fazer uma pergunta? É porque estamos a esquecer das imagens que foram projetadas, não é? Ah, sim, porque... Susana? Susana ou Henrique Gaspar? As imagens foram feitas pela minha sobrinha. Foram feitas pela minha sobrinha, que já passou a fase da infância, está na fase da adolescência, mas sempre me acompanhou muito. Eu, como sou fã dos livros infantis, ela teve sempre um bocadinho ao meu lado e acompanhou sempre muito os trabalhos de tudo que fosse ligado à infância. E ela adora estas coisas, e portanto, assim que soube que eu ia fazer mais um conto musical, quis logo: eu posso fazer os desenhos. Então vamos lá, até temos projetor e tudo, vamos lá fazer avançar com os desenhos. E então as ilustrações, assim como a interpretação do piano, da voz, também leu o texto, a pessoa que vai ilustrar leu o texto e acabou por representar em desenho a história da forma como nós vimos. É que eu acho que funcionaram muito bem. Não sei se são de acordo comigo, porque são estilizados, as imagens são simples, mas muito impressivas. Acho que criou um fundo muito bom mesmo. Da Helena? Foi que, como o piano tem que estar em palco, não é? E a Susana também, mas a Susana não ocupa muito espaço, mas o piano ocupa muito espaço. Se a imagem fosse muito elaborada, depois com o piano à frente ia-se perder. A imagem tinha que ser realmente bastante simples, para que com os intérpretes à frente não houvesse muita intermissão. Mesmo assim, temos que ir para um projeto para saltar fixo, podia estar uma imagem de cima, mas pronto, dependentes das condições técnicas que existem. E, portanto, a imagem tinha que ser realmente bastante estilizada para não
Olha, eu aproveito a pergunta do António quando perguntou ao Sérgio e como é que se chama o que se passou aqui, não é? O conto musical. Eu quero aproveitar e perguntar tanto à Lídia como ao público qual é a sensação ao ouvirem, neste caso a Lídia que escreveu o texto, as palavras que criou num livro, qual é a sensação de ouvir com música colada a estas palavras e o público que está a ouvir também, não está só a ouvir texto, qual é a sensação de ouvir música colada às palavras? Bem, eu acho que acrescenta alguma coisa. O que acontece é que quem escreve tem uma grande ambição, é que não precise nunca de música. É que as próprias palavras sejam tão fortes, que elas acarretem um ritmo interior tão grande que dispensem a música. E por isso a sensação é de que aquilo não é o meu texto. Mas ao mesmo tempo percebo que é um texto que fica embelezado, mais embelezado do que eu queria. Portanto, do que eu queria não, mas mais embelezado do que eu escrevi. E, portanto, há uma espécie de compensação que é maravilhosa, não é? Com este senti-me muito, muito forte, porque a interpretação da Diana é muito bela, é muito forte, e as suas palavras também. Foi, portanto, foi uma associação absolutamente maravilhosa, de facto. Lembro-me da outra experiência com o conto, o grande voo, o romance do grande gatão, em que a música era a música, não é? E a música era tão forte, pois portanto, era exatamente, que eu senti, digamos que vou dizer a palavra, senti-me honrada das palavras terem tido a possibilidade de criar aquela partitura, não é? Porque foi uma deslocação para um outro espaço tão forte, tão impressivo, que a minha pena é que ele não tenha sido publicado, não é? Sim, está publicado. Sim. Ah, sim? Bem, não faz mal, mas então depois falamos, sim. E agora porque foi muito subtil, muito delicado, e o facto de ter entrado no início, explicando os ritmos às crianças, o ritmo da raiva, o ritmo da tristeza, o ritmo da alegria, toda aquela introdução é muito bonita. Eu tenho pena de mais crianças não terem assistido, não é? Vai ficar, sim. Foi lindo, porque faz com que as crianças percebam que a música tem uma narrativa, não é? Que é corporal, mas ao mesmo tempo tem uma parte de palavra, é uma coisa verbal na cabeça, não é? Portanto, que junta um conceito com um sentimento, que a música é sobretudo uma síntese de coisas, não é? De corpo, de espírito, de ideias, de mensagem. A música é uma síntese. E neste caso explicou isso muito bem às crianças, como sem palavras o ritmo da música transmite sentimentos. Então achei muito interessante, e depois a Diana, que interpretou muito bem. Eu tenho uma grande inveja dos pianistas, uma grande inveja. Quando vejo as mãos dos pianistas naquele dia, naquela noite em que a Manuela e a Mariana estavam aqui e via as 4 mãozinhas, era uma coisa linda. E agora havia a mesma coisa, não é? Quer dizer, o pianista, a certa altura, é só mãos, não é só dedos. E é tão bonito ver como dali surge um universo inteiro. Estão escondidos, exatamente, estão escondidos debaixo por baixo, não é? Pois é, mas a gente vê, sobretudo tem a ideia de que é a mão, não é? Porque parece que a mão, não conheço, não é, a situação, mas tanto que onde eu vejo os pés é alguma coisa mais mecânica, não é? É quando, não tanto assim. Participam também ativamente, não é? Estão mais escondidos. Mas as mãos é que são, não é? Pelo menos não me tire essa ilusão, não é? Porque para mim o pianista são as mãos, não é?
É mais complicado, sim. Pois é, pois é. Por acaso, já agora estou a falar da tempo, tenho falado agora um pouquinho, esta peça é bastante difícil. Não sei se estão conta disso, mas é uma peça, se fosse só uma peça para piano, é um trabalho realmente, é uma peça de concerto nesse aspecto. Não é uma peça para crianças, que é para as crianças ouvirem e cantar a tocar. Está mesmo ao nível de uma escola superior ou de um adulto profissional. E não se vê assim à primeira vista, embora possa parecer às vezes fluente, ela tem muito estudo em cima, mas está ali muito trabalho de cavar, digamos, até chegar ao som. Isso tudo realmente tem muita coisa. Uma peça difícil e eu sei para quem é que eu escrevi. Tem essa vantagem de ter em perto lá em casa. Passei dias a ouvir ela ensaiar, tem lá em casa, olha, isto mais assim, mais assado. António, então a tua pergunta, há bocado, afinal o Sérgio tinha a pianista lá em casa. Não tinha, eu não disse não tinha. Não precisa é dela para escrever a peça. Eu estou a brincar com a pergunta do António. Mas foi na forma de ser dela, ou foi na cara? Não, a Susana no início disse uma coisa interessante, que é, cada um de nós imagina os personagens. Imagina, a pessoa fez a ilustração do livro, tem uma imagem, a Lívia tem a imagem do que é que está o Gaspar na sua cabeça, ainda antes de fazer ilustrações para qualquer livro, quando escreve, a Susana também, a Helena fez as ilustrações, e portanto eu tenho a minha própria, quando leio o texto, eu penso, por exemplo, porque é que eu escrevi aquele tema para o Gaspar? O Gaspar, na minha ideia, é uma pessoa daquelas pessoas assim que só se preocupa com a limpeza, com as coisas no sítio e que anda ali sempre muito impecável, o mais importante é a casa. E eu escolhi uma peça, um género de música do barroco, do tempo do Bach, do Bach, 1700 e qualquer coisa, que é uma gavote, ou gavota. Não tem a ver necessariamente a origem da palavra com o animal, mas eu lembrei-me que, já que estamos a falar aqui de pássaros, escolhi uma gavote, parece uma gaivota também. É engraçado, mas a gavote é quaternária, é como a marcha, tem um certo aspecto de marcha. E, portanto, é um tipo de música que parece muito do barroco, bastante regular, ou seja, não tem aquela leveza de uma valsa, ou aquela irregularidade do tabaco, que é o da valsa também. Pam, 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 pam. Portanto, é um bocado quadrado. E é um bocado, ou seja, rígido. É um bocado para o Gaspar. Eu imagino o Gaspar uma pessoa realmente muito rígida, muito sempre impecável, com o nó, eventualmente, da gravata se ficasse torto, ele não conseguia viver com isso. E, portanto, escolhi um tipo de música que realmente tem essa quadratura rítmica, muito quadrada. Enquanto para o Pardal, que é exatamente o contrário, escolhi um motivo saltitão, irregular, e que lá está, como a saltita de perna, porque me interrompe. Tanto que ele dá a dar saltinhos, não é? Porque é na perna. Portanto, eu imagino o animal, ou neste caso a pessoa, do Henrique Gaspar, e faço a música de acordo, dá um lado da música que é quase, como é que é dizer, é quase onomatopoeica, ou seja, quase que imita. A música que é movimento no espaço pode imitar um bocadinho certas coisas. No caso do Pardal, aquela irregularidade dos saltinhos, na irregularidade do ritmo e das soplas. No caso do Gaspar, o caráter rígido, num ritmo rígido também. Portanto, não é ao calhas, não é ter assim uma inspiração, não. Há uma análise do personagem, do que é que eu acho, e depois escolho o tipo de música. Eu, claro, o compositor, teria outra opção. Mas eu escolho os temas, ou seja, escolho os temas já pensando no certo, ou seja, reduz as opções, percebe? Imagina que tens 100 coisas para escolher. Mas quando sabes que o personagem é assim, fica só com 3 ou 4 possíveis. E dessas 3 ou 4, depois escolhes uma. Senão, se tivesse sempre muitas hipóteses, não conseguias escrever música, porque são hipóteses a mais, tens que ir reduzindo, neste caso, a regularidade, a rigidez para o Gaspar, liberdade e a regularidade para o Pardal. Mas a partir daí invento a tua coisa. Não sei se percebeste. Não é esperto. Um pouco mais do que isso. É um vocabulário um pouco mais. Está visto. Não, não, eu ia dizer mais, um pouco mais do que esperto. Não é? António, se calhar tu próprio também criaste o teu Henrique Gaspar na tua cabeça enquanto estavas a ouvir a história, não? Como é que é o teu Henrique Gaspar? Como é que imaginaste o Henrique Gaspar? Não, não, não.
Assim bem aparadinha? Ou era assim uma barba? Era assim, a do verão era assim grande. Ok. O cabelo um bocado encaracolado, mas muito comprido. O nariz como ser, Como o meu? uma boca com lábios muito finos e os olhos na boca. Imaginaste muito a cara, não foi? A cara do teu Henrique Gaspar. O bravo não há escolha. O bravo não era nada com o Henrique Gaspar. Era desleixado, tomava banho, não fazia nada, era assim. Não tinha nada a ver com o Henrique Gaspar. Olha, e os outros meninos, imaginaram como é que era como é que é o vosso Henrique Gaspar? Maria, imaginaste o teu Henrique Gaspar? Imaginaste como é que era o senhor desta história? Para ti? Penteadinho ou assim desarrumado? Penteadinho. Ao contrário do meu, que era mais branco e preto. Aham. Mais colorido. Vestia-se com roupa mais colorida. Bem, portanto, por contraste, é? Pode ser uma ideia para o próximo. Pois Henrique claro, Gaspar pois também. claro, Pode ser uma pois ideia. claro, pois claro, pois claro. Pode ser. Não sei se há mais perguntas ou se... Carlos, faz o que faz. Está aqui, alguém quer fazer uma pergunta aqui à frente? Sim, era. À vontade. Não sei se a voz está a convencer. Primeiro de tudo, queria dar os parabéns à escritora e a todo o elenco. Segundo aspecto, adorei a mensagem. Fala montes de coisas, valores importantes que são para transmitir, incutir nos mais jovens e nos graduados. Adorei as ilustrações, estavam simples, com cores espetaculares também, simples, e adorei a música com o texto. Pronto, complementam-se e dá mais dinâmica ao próprio texto e ao espetáculo no final. Adorei. Sim, obrigada. Sim, sim, Agora, sim. já que a senhora gostou tanto, que acho que podemos anunciar, já que temos aqui a Carla Teixeira da Workshop, que é a editora do livro, portanto, não sei se tens responsabilidade. Eu não sei se vai ser. Não tenho aqui. Ele vai ser lido, ele não está ainda juntado, penso eu, mas já está em fim de edição. Não é? E vai ser reeditado, desculpe a publicidade, mas já agora, não vou publicidade, penso eu. Ele vai ser reeditado em não sei quando está, em 2020. Nesta altura, foi uma altura um bocado difícil para a edição, Sim. tudo, não só para a edição, mas vai ser reeditado com o disco, com uma mais-valia para um ponto já é magnífico, e aí podemos realmente ter a oportunidade de ouvir a adaptação musical, mas depois ler, digamos, voltar, ou ao contrário, para, digamos, as duas versões, lado a lado, só com uma diferença, e não tem nada a ver com o facto da Susana não ser uma fantástica narradora, como é evidente, mas nós achamos que a Lídia, que tem uma voz também magnífica, e muito bonita e muito terna, é uma escritora do nosso tempo, está aqui presente, e convidá-la, e ela aceitou, eu fiquei muito contente que ela tenha aceito narrar a história. O disco vai sair com a voz da Lídia a contar esta história à sua própria maneira, ainda falta fazer as montagens em si, mas não muda nada. E, portanto, para quem gostou, vai ter a oportunidade de comprar o livro com o conto e com a própria escritora. Eu acho que está um privilégio. Pensando ser Estou convencida que a Carla Teixeira, ao ouvir hoje a Susana, deve ter-se arrependido de ter sido eu a ler, não é? De certeza absoluta. Sim. Porque eu senti, e Lídia não me leva a mal, eu senti um abraço. Senti que a música
E agora que nós nos podemos abraçar, senti que era um abraço terno, mesmo naquela altura, na fúria, da violência, aquilo não deixava de ser um abraço. Portanto, a música e a palavra. Eu sou muito fã da Lídia, só uma curiosidade muito engraçada, desculpem-me, não quero tomar aqui muito tempo. Eu conheci a Lídia, isto agora vai parecer esquisito, mas eu conheci a Lídia no dia 3 de outubro de 2006. E porquê nesse dia? Porque eu vi o meu aniversário. E eu estava a chegar a Buxote e a Lídia teve o prazer de assinar o grande voto para tal pequeno. E portanto, eu quando conheci a Lídia, que era uma escritora, que é uma escritora que já lia os seus contos para crescidos, e agora vejo o meu ser a editora da Lídia. Há outros dois contos muito bonitos também com o gato e com uma burrinha muito simpática e muito esperta. E portanto, este conto modificado, tão terno, tão abrangente, e as palavras da música são coisas bastante interessantes. Que lindo! E é muito Eu não contou essa história. Como se fosse um passatempo. Não sei nada. Mas é bonito. Ou seja, quando conheceu a Ana Lídia, pessoalmente foi com as coisas conjuntam, não é? Essa espécie sim, de com este confluências, não é? que eu diria assim, não havia Há essa afinidade elétricas que acabam por se convergir, não é? Está escrito. É isso. Realmente fico muito contente por isto ter acontecido. Realmente, para mim, é das coisas na minha vida até agora, e já contactei com grandes nomes da nossa cultura, o Paulo Castro, professor, com a Helena da Sara Costa, pianista, e vários outros, obviamente, que toda a gente. A Lídia é mais uma dessas grandes pessoas e grandes nomes da cultura. Eu sempre tenho muito valor, ainda há a palavra grande nesse sentido, acho que há grandes vultos. Para mim, realmente, uma das melhores alegrias da minha vida de compositor, já o primeiro foi, não é? Mas agora é este, uma vez vai ficar em disco. Também é a minha toque, que é essa parte afetiva, não é? E com a voz da Lídia Jorge, sem desfazer, que é evidente, a expressão da estamos aqui a falar de coisa diferente, cara. Eu tinha convidado a Lídia a estar, felizmente, isto é que ainda das muito bem, está connosco, não é? Estamos todos aqui, não é? Portanto, para mim, fazia sentido que quando fosse dito desse ponto de vista, eu não digo. Para mim, é uma das melhores alegrias realmente de ter agora, e ter brevemente, porque tive 11 anos gravado, a voz da Lídia já está gravada, e ter esse objeto, para mim, é muito efetivo também, porque a música e a arte, para mim, são uma chota de festa. Eu só me interessa fazer música sobre coisas que eu já amo, que eu gosto, que me interessam, e depois partilhar com as pessoas, e partilhar com as pessoas o que nós gostamos de uma forma também de amizade, não é? É espalhar isso, não é? E acho que os escritores é a mesma coisa. É o tal abraço que falou, não é? Um abraço artístico, de certa maneira, mas que representa a festa. E para mim é realmente uma honra ter várias oportunidades na minha vida de contactar realmente com grandes escritores, neste caso. Eu já contactei com grandes compositores, grandes pessoas que realmente definem a nossa vida cultural. Portanto, fico muito contente que a Dona Michel tenha aceito essa ideia também logo imediatamente de reeditar o livro com o disco. Espero que seja um sucesso. Até faz parte da Nacional Leitura, portanto, que é uma coisa muito boa. Quando há sessões com música, dá sempre vontade, no fim, haver uma coisa com música, não é? Eu ia pedir, por acaso, mas não é possível, com certeza. Mas, quer dizer, quando há música, parece que nós estamos embalados para a ideia dos encores, não é? Da música. Começamos a dizer, mas isto não pode terminar assim. Queremos uma apoteose, não é? Qualquer, não é? Mas é assim, não é? A apoteose já foi, não é? Está Mas é um ponto musical diferente, um ponto musical, não musical, e não quero pedir isso, porque normalmente as pessoas ficam. Se fosse logo a seguir, não sei bem, sabe? Que é uma coisa. Porque logo a seguir, normalmente as pessoas ficam, ou é logo a seguir, ou então depois quebra-se aqui um Quebra-se coisa, um bocado. e agora entre as tocadas, não sei. Não, a apoteose foi agora o que disseram esta jovem que está aqui à frente, a Joana, o que disse a Carla e o que disse o Sérgio, acho que foi o culminar de uma sessão, na minha perspectiva,
maravilhosa, como digo. Espero que lá fora as pessoas tenham, muitas tenham assistido, tenham aplaudido a voz e a música, a interpretação da Diana, Vai ficar online, vai e que ficar. sigam, muita gente ouça